Olha aí, né, pessoal? Atualizando as notícias das eleições lá em Portugal, fiz um vídeo de prévias a respeito das expectativas quanto ao resultado eleitoral das eleições para a Assembleia Nacional, né, para o Congresso lá de Portugal e tudo mais. E, de fato, havia uma previsão de que a coisa ficaria bem equilibrada entre a esquerda principal, que é o Partido Socialista lá, e a direita principal, a centro-direita ali, que é a Aliança Democrática, mas realmente os resultados foram muito melhores do que o esperado. Sim, a Aliança Democrática teve o maior número de cadeiras ali no parlamento de Portugal. Os socialistas perderam muito, derreteram bastante nessas eleições, o que é excelente. E, de fato, a grande surpresa mesmo foi o partido Chega. Havia expectativa de que ele tivesse um resultado muito melhor do que aquele lá nas últimas eleições, mas realmente a coisa foi impressionante. O partido Chega quadruplicou a quantidade de assentos detidos por esse partido lá no parlamento português, tornando-se, na verdade, consolidando-se como a terceira força mais importante do ponto de vista político lá em Portugal. Sim, agora Portugal tem duas forças de direita bastante relevantes dentro do cenário político, enquanto a esquerda está minguando. Isso é uma excelente notícia. Quem sabe os dados de Portugal acabam contaminando positivamente o Brasil nas próximas eleições, né? Vamos conversar sobre esse número. Tem até brasileiro, meu amigo. Cadê? Aqui o Negão do Chega, isso, Negão do Chega brasileiro, foi eleito como deputado lá em Portugal, realmente uma coisa impressionante. Claro, a esquerda já começou a reagir a esse fenômeno aqui. Vamos conversar sobre esses temas, sobre esse assunto, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de fato, as eleições tiveram um resultado sensacional para a direita lá em Portugal, realmente uma coisa impressionante. Se você viu o meu vídeo de prévias para a questão eleitoral de Portugal, que eu lancei na manhã da segunda-feira, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, só que à noite, né? Então, eu gravei no domingo, logo após o fechamento das urnas lá em Portugal. Não se tinham os dados consolidados, inclusive o pessoal puxou a minha pequena orelha aí nos comentários falando que a abstenção foi muito menor do que o divulgado. Tudo bem, a mídia estava fazendo aí, as pesquisas estavam fazendo uma projeção entre 38% e 50% de abstenção, parece que foi 33%. É um padrão alto se comparado com o Brasil, por exemplo, mas é baixo em relação a Portugal, ou seja, os portugueses quiseram votar e, ao que tudo indica, votaram majoritariamente pela saída da esquerda do poder por lá, né? Lembrando que Portugal é um sistema parlamentarista, portanto, os portugueses não elegem o seu primeiro-ministro, que é o chefe de governo por lá, eles elegem os deputados, que vão formar, então, uma coalizão, se for o caso aí, de governo. O partido ou a coalizão que tiver a maior quantidade de assentos no parlamento tem a prerrogativa de escolher o primeiro-ministro, que, por sua vez, se torna, portanto, o chefe de governo e forma o seu gabinete ministerial a partir daí, né? E eu mostrei esse mesmo gráfico aqui do Poder 360, da formação da composição, né, do parlamento português até então, antes dessas eleições, e o Partido Socialista, que aqui tá de azul, né, tá no meio, ele estava na parte de cá e ocupando mais da metade dos assentos, então ele governava ali de forma autônoma, realmente tinha uma grande quantidade de deputados eleitos, né, mas a coisa mudou totalmente de figura. Olha só, a Aliança Democrática teve um pouco mais de votos do que o Partido Socialista. Aqui as previsões cravaram mesmo essa pequena distância, mas não a quantidade de assentos, né? Não havia previsão de serem tantos assentos assim, nem para a Aliança Democrática, nem para o Partido Socialista. Mas veja, portanto, então, que o AD tem quase 30% aí do número de deputados, do número total. Porém, não chega a configurar, aliás, está longe de conseguir, né, realmente a quantidade necessária para governar por conta própria. E o grande ponto é o seguinte, havia de fato já uma pré-determinação de que a Aliança Democrática iria se unir com a Iniciativa Liberal para formar um governo de coalizão, enquanto que o Partido Socialista aqui contaria com o Bloco de Esquerda, a Coligação Democrática Unitária, enfim, outros
partidos aqui de vertente esquerdista para formar uma coalizão de governo, né? Esses outros partidos aqui evaporaram completamente. Esse é o grande ponto. Achei engraçado, inclusive, né? A ADN aqui, que é a Alternativa Democrática Nacional, que eu suponho ser um partido mais de direita mesmo do que a Aliança Democrática, que é centro-direita, ela sumiu completamente, deu lugar para o partido Chega. Em algum momento, acredito que essa legenda aqui ou vai perder totalmente a relevância, ou vai deixar de existir por lá em Portugal, de fato, né? Mas eu achei muito engraçado aqui que o PAN, que é o Partido, ou Pessoas, Animais e Natureza, teve um único deputado eleito. O português não está muito preocupado com essas coisas aqui de ambientalismo, ao que tudo indica, né? Então, veja que o grande ponto aqui que chama a atenção de fato é a presença do partido Chega, que tinha 12 deputados até então e passou para 48 deputados, meu amigo. Isso aqui é um resultado 4 vezes maior, 18% do total, de fato, do parlamento do país, né? E aí, qual que é o grande ponto aqui nessa história? Qual que é a grande questão? O cara lá do Aliança Democrática, que eu esqueci o nome, o provável primeiro-ministro agora, né? Ele afirmou o seguinte durante a campanha eleitoral, que ele não iria formar governo com o partido Chega, iria se juntar com a Iniciativa Liberal. Só que somando esses dois partidos aqui, você chega a 87 cadeiras, né? Sendo que tem 230 deputados, né? Então teria que ter pelo menos aqui quantos que vai dar? 115, 116 cadeiras para formar um governo de coalizão, né? Faltam ainda a definição de 4 deputados, né? Não sei se no momento isso já foi determinado, eu peguei essa notícia mais cedo um pouco, mas o resultado está bem definido. Ou seja, se o Aliança Democrática quiser governar, ele vai precisar contar com o partido Chega e contar muito, né? Porque o Chega tem aqui bem mais do que a metade dos assentos do Aliança Democrática. Ou seja, né? Ele tem muito poder aqui e vai representar a maior parte do que é necessário para, ou a quase totalidade do que é necessário para que o Aliança Democrática governe aí à frente de um governo de coalizão. Vão ganhar muita coisa nessa história e vão conseguir catapultar ainda mais o seu nome, essa é a verdade. Eu não sei o que acontece se não se conseguir formar um governo de coalizão, porque nem a esquerda vai conseguir fazer isso e nem uma Aliança Democrática sem o partido Chega, né? Então, não sei se eles convocam outras eleições, como é que a coisa funciona. Se fizerem isso, eu tenho certeza que o partido Chega vai crescer ainda mais, né? A tendência é essa. Eu acho que o Aliança Democrática vai voltar atrás e vai fazer, de fato, aí essa sua coalizão com o partido Chega, né? A sede do Aliança Democrática foi vandalizada, né? Claro, né? O pessoal de esquerda já foi lá, ativistas do clima mancharam lá com tinta vermelha, né? A sede do partido. A esquerda sentiu realmente o resultado, é aquilo que eu falei, né? Antes o Partido Socialista estava governando com mais da metade dos assentos ali do parlamento português e agora desidratou para 77, uma queda absurda e que vai continuar, meu amigo, pode ter certeza, isso aqui ainda vai diminuir. Muita gente de centro-esquerda vai abandonar essa vertente política aqui em algum momento, né? Tem muito aqui, com certeza, né? O fator é bastante relevante nesse cenário aqui. Com certeza é a questão da corrupção, que pesou bastante na escolha do pessoal, mas não tenha dúvidas, há uma mudança de mentalidade aqui, com certeza, né? Chama atenção para o senhor Marcos Santos, né, que é o negão do Chega, imagino que esse aqui seja o nome eleitoral dele, né? Não sei dizer de fato, não conheço muito bem esse cara aqui, mas a verdade é que ele é um brasileiro que saiu daqui aos 18 anos, morou nos Estados Unidos aí, mas se mudou para Portugal em 2009, e tem uma esposa e um filho portugueses. É um cidadão português para todos os efeitos. Eu acredito que ele nunca mais vai querer sair de Portugal, já se estabeleceu muito bem ali, né? E ele é um cara de direita, consideravelmente de direita, né? O que é muito interessante, que é muito bom. Mostra lá no exterior que o brasileiro, né, para todos os efeitos, é um típico brasileiro em Portugal, né? Mostra que o brasileiro tem esse pensamento de direita, principalmente aquele que se cansou do Brasil, de fato, de o Brasil ser aquilo que ele sempre foi, e buscou uma alternativa lá fora, seja nos Estados Unidos, seja em Portugal, né? E ele também faz coro ao André Ventura, que é o chefão ali do partido Chega, né? Afirmando que o Lula não é
bem-vindo lá em Portugal, né? E aí ele considera Lula como o pior o que a política representa, algo bastante considerável, uma posição muito firme dele, né? Mas eu chamo a atenção aqui para outro ponto ainda, que eu vi, eu não conhecia isso, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança lá, né, o príncipe, ele postou no Twitter que a Constituição Federal da República de Portugal tem uma menção ao socialismo, e eu fui conferir e de fato, sim, né? Aqui no preâmbulo da Constituição se diz que os objetivos dessa Assembleia Constituinte que formou, então, a atual Constituição de Portugal, tem aqui, né, como princípios, como fundamentos básicos aqui, né? Assegurar o primado do Estado de Direito democrático e abrir caminho para uma sociedade socialista, né? Pois bem, olha que coisa, e de fato o resultado das eleições mostra que com um encolhimento considerável, crítico eu diria, do Partido Socialista, bem, eu entendo que a maior parte da população portuguesa não está muito afim de uma sociedade socialista não, né? Inclusive parece que o partido Chega realmente tem interesses em fazer uma revisão constitucional. Atualmente ele não vai conseguir fazer, né? Eu duvido muito que a Aliança Democrática tenha algum interesse nesse sentido. O partido Chega ainda não tem uma quantidade suficiente no parlamento para desbalancear essa questão em favor de uma revisão constitucional. Mas os próximos anos vão ser cruciais nesse sentido. Com a inevitabilidade da participação do partido Chega no governo de coalizão com o AD, com certeza mais políticos do partido Chega vão ter uma relevância nacional, vão poder mostrar quais são os seus objetivos, quais são as suas bandeiras, as suas ideologias e defender isso dentro do governo. Vai ser muito divertido de ver as cenas dos próximos capítulos lá em Portugal. Mas o que você achou dessa notícia, desse resultado? Impressionante, deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.